Olá, bom dia! Colheita precoce. Hoje vamos falar de uma nova maneira de colher hortaliças, antes do tempo usual. Será que muda alguma coisa nas propriedades nutricionais desses alimentos? Uma nutricionista vai nos responder. Uma grande ameaça para os criadores de aves. Vamos falar de influenza aviária. O Brasil é o único grande produtor e exportador mundial que nunca registrou foco da doença. Mas como se manter imune a ela? E ainda, uma opção de passeio que vai fazer você sentir o clima gostoso do interior sem sair da capital. Não sai daí, o Agroband está no ar. A gente começa o Agroband de hoje falando sobre a colheita de vegetais jovens. Você sabe o que é isso? Esse é um conceito novo que eu conheci durante visita a uma estação experimental de hortaliças em Itapuã, zona rural de Viamão, a 1 hora de Porto Alegre. Você vai ver agora um pouquinho do que eu vi por lá. Não é que a gente nunca mais vai colher uma alface grande. Ela tem a sua finalidade, mas que a gente também pode colher uma alface pequena, uma alface média, um baby leaf, um microgreen, um broto. E a gente entender que cada uma desses pontos de colheita tem seus benefícios e que esses mais jovens, que são os raros para nós, que ainda não estão tão inseridos na nossa cultura, eles trazem benefícios incríveis de propriedades nutricionais, de sabor, de textura, de crocância, de suavidade. O alface, a gente tem uma durabilidade normal dela, uma produção de 45 a 50 dias. E uma variedade precoce que a gente pode colher elas jovens com 25 dias. Isso nos ajuda a gastar menos com o cuidado com ela, né? E a mão de obra também é muito importante, né? Então, com uma colheita precoce, colher ela jovem, isso favorece em muitos aspectos, inclusive o nutricional. Nesta visita eu conheci um tomate bem diferente, nada de vermelho na cor. Originalmente a semente veio da Holanda, passou por cruzamentos, por muita genética e o resultado é este aqui, um fruto, um amarelo bem forte, da cor do ouro. Qual é a principal característica dele? É mais doce do que o tomate vermelho e faz parte da chamada linha gourmet. Hora de tirar a teima do sabor do tomate. Vou provar uma outra variedade aqui. Saboroso. Agora, o tomate Cecília. Mais doce mesmo. O índice Brix, teor de açúcar, chega a 12 nesse tomate, comparado ao dos melhores melões e melancias. Conceição e o Júnior vieram de São Paulo para participar dessa super colheita. A gente vai ouvir a opinião deles aqui dentro da estufa, que é o lugar ideal com esse calor todo para fazer a colheita. O que vocês acharam da qualidade dessas hortaliças aqui, Conceição? Excepcional, muito bem cuidadas e provavelmente são provenientes de sementes especiais. Hoje o consumidor ele quer produtos mais assim, um visual bonito, né? Então, e a gente procura sempre estar na frente dos outros lançamentos novos, né? Isso aqui é uma dádiva, né, da natureza, onde a gente pode degustar um produto direto da sua fonte, né? E para falar sobre as propriedades nutricionais destes alimentos colhidos precocemente, nós estamos recebendo a nutricionista Maribel Melos. Bom dia, Maribel. Bom dia, tudo bem? Tudo. Já tem estudos falando sobre se tem diferença ou não? Já há comprovação se a gente consumir esse alimento mais precoce? Na verdade, isso foi um desafio e eu precisei correr atrás e dar uma pesquisada sobre isso. Na verdade, ainda não existem tabelas de análise
avaliando que há uma redução do teor nutricional dos vegetais ou dos frutos colhidos precocemente. A colheita precoce, o que ela vai fazer é antecipar o tempo em que o vegetal estaria retirando nutrientes do solo. Então, de certa forma, há uma subtração daqueles nutrientes. Como foi colhido antes, aquele período de nutrição foi reduzido. Com isso, alguns nutrientes vão ser menores. Ainda tem mais um aspecto. Assim que o vegetal é colhido, ele segue alguns processos metabólicos. Inclusive, a respiração é uma etapa que continua. É isso que faz uma grande perda do vegetal e da fruta. Então, ele continua respirando. Por isso, ele pode amadurecer muito rápido e pode levar a perda, né? Esse processo de respiração consome energia. Consumindo energia, ele vai acabar reduzindo, por exemplo, o teor de açúcares das frutas, o teor de alguns antioxidantes que podem proteger aquela fruta, ou aquele vegetal, aquela hortaliça. Então, realmente assim, se a gente for fazer, não existe hoje uma análise, não existe uma tabela de composição que avalie a hortaliça colhida a termo ou colhida a pré-termo, né? Colher e usar é o ideal? Sim, colher e usar é o ideal. Por várias questões. Primeiro, porque a planta, enquanto ela está na terra, ela está ativa. Então, os seus princípios ativos estão no ápice, né? Quando a gente fala em consumo de brotos, por exemplo, né? Os brotos, eles são o germinar de uma semente que vai dar origem a uma planta. Todas as enzimas que ajudam no processo de desenvolvimento estão no ápice da sua ação. Então, um broto, ele tem uma quantidade de enzimas maravilhosas. Para a nossa digestão é muito bom, porque quando eu como um alimento rico em enzimas, eu estou economizando as minhas próprias enzimas. Com isso, eu preservo meu poder, o meu potencial, a minha vitalidade celular, né? Dando mais disposição, melhorando a digestão, então vários aspectos. Isso ajuda muito. Quando eu colho também, por exemplo, ervas, a gente sempre sente o cheirinho assim, o manjericão tem um cheiro forte, o alecrim tem cheiro forte, hortelã. Aquele cheirinho forte são substâncias chamadas de bioativas, né? Então, são fitoquímicos bioativos. Eles protegem a planta dos invasores, servem para afastar insetos, né? Qualquer invasor. Essas substâncias são óleos essenciais. Óleos essenciais protegem aquela planta. Quando a gente consome essa planta com esses óleos essenciais, eles servem para nos proteger. Maribel, e agora? Verão, calor, a gente vai comendo mais salada, que é algo mais refrescante, usa, por exemplo, mais um hortelã. Aliás, parabéns, adorei a tua garrafinha de água que entrou no nosso cenário aqui com um hortelã. Claro. Porque agora no verão, eu gosto de água mais geladinha, né? Só que como a gente está carregando a água... Passa aqui para mim. A hortelã, ela tem essa propriedade de refrescar. Então, mesmo que eu coloque uma água à temperatura ambiente, a hortelã vai dar um sabor, um aroma, como se estivesse refrescada mesmo, como a água estivesse mais geladinha. O que a hortelã tem de bom? A hortelã, ela é um estimulante da produção de ácido clorídrico. Então, com isso, ela melhora a digestão. Então, é bom usar, por exemplo, com pepino, porque o pepino, às vezes, para algumas pessoas, ele é um pouco indigesto. Com tomate. Sempre que a refeição tiver leguminosa, por exemplo, como feijão, lentilha, pode usar também o tomilho e o alecrim, melhoram a digestão de feijão, de lentilha. Então, os princípios ativos, os óleos essenciais dessas plantas têm propriedades nutricionais maravilhosas, de proteger nossas células, de melhorar a digestão, né? Então, justamente, a gente sempre pensa, não, mas é só o chá que tem efeito. Não, comer a folhinha tem efeito, usar na água tem efeito. Lógico que aqui na água eu não libero todos os óleos essenciais, eu libero alguns, mas esses já são interessantes para dar um efeito diurético, relaxante. E tem uma dica que tu praticas em casa sobre hortelã, qual é? Essa minha hortelã aqui, Lisamara, tem 2 semanas. Eu guardas na geladeira. Coloco num pote de vidro com tampa na geladeira. Então, essa aqui tem 2 semanas e tá super cheirosa e tá boa, entendeu? Então, conservar as folhosas, essas ervas, em pote com tampa, só não lava antes, tá? Porque quando tu lavar, a umidade vai acelerar o processo de oxidação. Então,
compra ela sequinha, guarda no vidro com tampa, fechadinho, e aí vai usando conforme precisa. Fica muito bom na salada verde, dá uma refrescância, fica bom no tomate, no pepino, na água aromatizada, no suco, né? Então pode bater, por exemplo, melancia com gengibre e hortelã, não há nada mais refrescante e diurético. Então para quem incha um pouquinho é uma boa dica. Eu adorei essas dicas da Maribel, acho que eu vou começar a andar com uma garrafinha assim como a dela. Além de ter essa refrescância na água, é tão bonito, decorou aqui o cenário. Obrigada então, Maribel, Tá bom, pela tua presença aqui conosco. Façam bom proveito das ervas, elas são uma grande companhia para nós. Na primeira reunião de 2017 do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, CODESUL, no show rural Copavel, em Cascavel, os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul assinaram resolução que prevê unificar a inspeção de produtos de origem animal. Com isso, o serviço pode ser realizado por servidores estaduais e empresas credenciadas para esta finalidade. A proposta deve ser submetida à apreciação das assembleias legislativas. Se aprovada, dará permissão aos estados de reconhecimento bilateral na fiscalização de produtos de origem animal. Isso significa que um produto vistoriado em um estado não precisaria novamente ser verificado em outro estado que faz parte do CODESUL, como exige o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. A Expo Direto Cotrijal 2017 será lançada no dia 14 de fevereiro, em solenidade no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Mais de 500 expositores apresentando soluções e serviços para a agricultura e pecuária estarão presentes na edição deste ano, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. No ano passado, a Expo Direto recebeu 210 mil visitantes e teve 554 expositores que fecharam negócios no valor de R$1.581 bilhões. A participação internacional foi destaque, com a presença de representantes de mais de 70 países. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto para falar de uma doença que é um dos maiores temores dos criadores de aves no Brasil e no mundo. Não sai daí!